As freiras possuídas de Loudun, histeria, política e superstição. Você acredita que a histeria coletiva poderia transformar um convento em um palco de possessões demoníacas? Em pleno século XVII, no coração da França, um episódio ganhou fama em toda a Europa. Freiras, supostamente possuídas pelo diabo, gritavam, convulsionavam e acusavam o padre de ser o responsável por seus tormentos. Um espetáculo público de horror. O que começou dentro de um convento em Loudun se transformou em um espetáculo público repleto de exorcismos, julgamentos e execuções. O caso foi tão marcante que deixou registros oficiais, inspirou livros, peças e até filmes, mas acima de tudo revelou o poder destrutivo da superstição e da política. Estamos na França da década de 1630, sob o reinado de Luís XI e a forte influência do cardeal Richelieu. A Igreja Católica ainda tinha um domínio profundo sobre a vida das pessoas e qualquer sinal considerado sobrenatural era levado com enorme seriedade. Foi nesse cenário que o convento das Ursulinas de Loudun se tornou centro de uma das maiores polêmicas religiosas da época. O início das manifestações. Comportamentos incomuns. As freiras começaram a apresentar comportamentos incomuns, gritos durante as orações, convulsões, gestos obscenos e declarações de que forças demoníacas as controlavam. Acusações contra o padre. As acusações rapidamente recaíram sobre o padre Urbain Grandier, já visto com desconfiança por seu estilo de vida e por rivalidades políticas. Espetáculo público. O que poderia ter sido tratado como uma questão médica ou psicológica se transformou em um espetáculo público repleto de testemunhas, registros oficiais e execuções. O caso das freiras possuídas de Loudun não foi apenas uma história de suposta possessão, foi também uma trama política, religiosa e social, em que interesses ocultos tiveram tanto peso quanto a fé. Uma narrativa entre o real e o inexplicável. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer os fatos documentados sobre como as acusações surgiram, como se espalharam, os métodos de exorcismo utilizados, o julgamento de Urbain Grandier e o impacto desse episódio na história da França e da Igreja. Prepare-se para uma narrativa em que o real se confunde com o inexplicável e onde a superstição se torna arma mortal. Contexto histórico e religioso. O caso das freiras possuídas de Loudun tem início em um período em que a religião não era apenas um aspecto espiritual, mas uma estrutura de poder político e social. Loudun, uma pequena cidade no oeste da França, tornou-se inesperadamente o centro das atenções de toda a Europa no início da década de 1630. No coração da controvérsia estava o padre Urbain Grandier, figura central desta história. Urbain Grandier, o padre controverso. Carismático e influente. Grandier não era um sacerdote qualquer, descrito como eloquente, carismático e influente, ele conquistava facilmente a atenção e o respeito das pessoas. Vida cercada de polêmicas. No entanto, sua vida também era cercada de polêmicas. Era acusado de manter relações com mulheres, o que ia contra o voto de castidade. Inimigos poderosos. Além disso, tinha inimigos poderosos, autoridades locais, outros religiosos e até figuras políticas ligadas ao cardeal Richelieu, que viam em Grandier um obstáculo. Os primeiros sinais de possessão. Foi nesse contexto que as freiras ursulinas de Loudun, lideradas pela Madre Superiora Jeanne des Anges, começaram a relatar estranhos acontecimentos. As religiosas afirmavam sofrer ataques durante a noite, visões perturbadoras, sensações de serem tocadas por forças invisíveis e convulsões repentinas. Em pouco tempo, esses episódios passaram a ocorrer em público diante de testemunhas. Durante as cerimônias religiosas, as freiras gritavam palavras obscenas, falavam em línguas desconhecidas e realizavam gestos considerados demoníacos. A situação se agrava. A situação rapidamente ultrapassou os limites do convento. Moradores da cidade, curiosos e autoridades começaram a acompanhar os episódios de perto. O convento tornou-se palco de exorcismos realizados em público, que atraíam multidões em busca de um espetáculo religioso e sobrenatural. Em meio a esse cenário, um nome foi repetido inúmeras vezes pelas religiosas durante os surtos, o de Urbain Grandier. Afirmavam que o padre havia feito um pacto com o diabo e lançado feitiços contra elas. Essa acusação seria o estupim para um dos julgamentos mais controversos da França do século XVII. Manifestações documentadas. Contorções impossíveis.
Os relatos descrevem freiras contorcendo-se em posições impossíveis, emitindo sons guturais e acusando, em meio a gritos, que o demônio as obrigava a cometer blasfêmias. Gestos obscenos. Algumas declaravam estar sendo forçadas a realizar gestos obscenos contra a sua vontade. Outras afirmavam enxergar aparições diabólicas dentro do convento. Exorcismos públicos. Em resposta, exorcistas foram chamados para enfrentar o fenômeno. Os rituais de exorcismo eram realizados diante de plateias que incluíam autoridades, clérigos e cidadãos comuns. O convento, antes espaço de clausura e silêncio, transformou-se em arena de espetáculo. Durante os exorcismos, as freiras respondiam perguntas em transe, acusavam Grandier e até descreviam supostos pactos escritos com o diabo. Os contratos diabólicos. O momento mais perturbador ocorreu quando documentos apresentados como contratos diabólicos foram exibidos. Esses papéis, supostamente assinados por Grandier e por diversos demônios, descreviam acordos em que ele oferecia a sua alma em troca de poder e influência. O documento incluía nomes de figuras demoníacas conhecidos da tradição católica, como Lúcifer e Beelzebu, além de símbolos estranhos. Embora hoje seja amplamente aceito que esses contratos foram forjados, na época eles tiveram um enorme impacto, reforçando as acusações. Interpretações e interesses políticos. Interpretação sobrenatural. As manifestações das freiras foram interpretadas como provas irrefutáveis da presença demoníaca. Para muitos, o convento estava sobrenaturalmente afetado. Hipóteses alternativas. No entanto, estudiosos posteriores levantaram hipóteses alternativas: histeria coletiva, repressão psicológica em ambiente religioso rigoroso e até manipulação política. Rede de interesses. O que não pode ser ignorado é que os acontecimentos de Loudun ultrapassaram o âmbito religioso e espiritual, tornaram-se parte de uma rede de interesses políticos. Grandier já havia desafiado autoridades locais e havia se oposto a projetos apoiados por Richelieu. Sua condenação, portanto, não servia apenas para combater um suposto feiticeiro, mas também para eliminar um adversário incômodo. Um espetáculo nacional. O espetáculo dos exorcismos, amplamente divulgado e acompanhado por multidões, alimentou a crença de que Grandier era culpado. As freiras, vistas como vítimas inocentes indefesas, reforçavam a ideia de que forças demoníacas estavam em ação. O caso já não poderia ser contido dentro de Loudun. Era agora um tema de interesse nacional. Contexto europeu de possessões coletivas. O caso de Loudun não foi um episódio isolado na Europa do século XVII. Embora tenha se tornado um dos mais famosos, outros relatos de possessões coletivas e surtos religiosos ocorreram em conventos da França, Alemanha e Espanha. Nesse mesmo período, a vida convental era marcada por disciplina rígida, silêncio, jejum e repressão de desejos individuais. Em ambientes assim, tensões psicológicas facilmente encontravam expressão em formas consideradas espirituais ou sobrenaturais. A chamada histeria coletiva é frequentemente mencionada pelos estudiosos modernos como explicação para casos semelhantes. No entanto, o que diferenciou o Loudun de outros episódios foi a escala e a repercussão política. O convento como palco teatral. Espetáculo público. O convento das Ursulinas não apenas atraiu multidões, mas também se tornou uma espécie de palco teatral. As freiras em transe gritavam insultos contra Grandier, afirmavam manter diálogos com demônios e descreviam pactos que as ligavam ao padre acusado. Atração turística. Em outros conventos, manifestações desse tipo costumavam ser resolvidas internamente, com penitências ou exorcismos discretos. Mas em Loudun tudo foi amplificado. A cidade se transformou em destino de curiosos, comerciantes e até autoridades que viajavam para assistir ao fenômeno. Terror e fé. Comparações inevitáveis foram feitas com outras práticas bizarras da época. Enquanto em algumas cidades europeias multidões se reuniam para assistir a execuções ou punições públicas em Loudun, o espetáculo era religioso, mas igualmente perturbador. O convento se tornará um palco de terror e fé, onde supostos combates entre o divino e o diabólico aconteciam diante dos olhos de centenas de testemunhas. Relações de poder e política. Além disso, havia outro fator essencial: as relações de poder. Urbain Grandier não era apenas um padre carismático, mas também alguém que havia acumulado inimizades perigosas.
Ele se opusera a projetos urbanos apoiados por Richelieu e não escondia sua postura crítica em relação a alguns representantes da Igreja. Em um cenário em que a política e a religião estavam profundamente entrelaçadas, sua figura era vista como uma ameaça. Assim, o caso de Loudun se destacou não apenas como exemplo de possessão coletiva, mas como prova de como crenças religiosas podiam ser instrumentalizadas para resolver disputas políticas. O julgamento de Urbain Grandier. Acusação formal, 1634. O ponto culminante do caso ocorreu em 1634, quando Urbain Grandier foi formalmente acusado de feitiçaria e levado a julgamento. O tribunal reuniu autoridades religiosas e civis e a acusação central baseava-se no testemunho das freiras, nos supostos pactos demoníacos encontrados e no comportamento escandaloso das possessas durante os exorcismos. Processo irregular. O processo foi marcado por irregularidades. Testemunhas favoráveis a Grandier foram ignoradas e evidências duvidosas foram aceitas sem questionamentos. O ambiente era de espetáculo e condenação prévia. O padre foi submetido à tortura, prática comum em julgamentos de feitiçaria da época, com o objetivo de obter confissões. Recusa em confessar. Apesar do sofrimento, ele nunca admitiu culpa. Durante os exorcismos públicos que antecederam a execução, as freiras continuaram a acusá-lo diante das multidões. Jeanne des Anges, a Madre Superiora, foi uma das mais enfáticas em afirmar que Grandier era responsável por sua possessão. A execução. A condenação tornou-se inevitável. Em 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier foi queimado vivo em praça pública em Loudun. Testemunhas afirmaram que até o último momento ele negou as acusações, proclamando sua inocência. O espetáculo da execução foi acompanhado por uma grande multidão. Para muitos, tratava-se da vitória da fé contra o mal. Para outros, sobretudo críticos posteriores, foi um exemplo claro de como histeria coletiva, manipulação política e fanatismo religioso se uniram para destruir um homem. Repercussão e legado. Notoriedade europeia. O episódio ganhou notoriedade em toda a Europa. Escritos sobre o caso circularam amplamente, reforçando tanto a crença no poder do demônio quanto as críticas às injustiças cometidas em nome da fé. Símbolo de possessão. O convento de Loudun, antes pouco conhecido, tornou-se símbolo de possessão demoníaca. Jeanne des Anges, que mais tarde afirmou ter sido curada milagrosamente, escreveu memórias sobre o episódio, o que ajudou a perpetuar a história. Inspiração cultural. O caso também inspirou análises posteriores, desde historiadores iluministas até escritores modernos. Autores como Aldous Huxley em seu livro The Devils of Loudun exploraram o episódio como exemplo extremo de manipulação coletiva e repressão psicológica. No cinema e no teatro, a história também foi recontada, sempre com o mesmo fascínio sombrio. No auge do espetáculo, Loudun foi o retrato de uma sociedade em que o medo do sobrenatural, a repressão religiosa e a política caminhavam lado a lado. Impacto e consequências. O caso das freiras possuídas de Loudun deixou marcas profundas não apenas na cidade, mas em toda a França. O episódio mostrou como a religião, a política e o imaginário coletivo podiam se entrelaçar de forma explosiva. Para a Igreja, a condenação de Urbain Grandier foi apresentada como triunfo da fé contra as forças do mal. O convento, antes um espaço de clausura discreto, passou a ser visto como palco de batalha espiritual. A Madre Jeanne des Anges, depois de declarar-se curada, ganhou notoriedade e foi recebida como exemplo de devoção, o que reforçou ainda mais a crença na veracidade dos acontecimentos. Para a sociedade, o caso foi uma lição pública. Ele reforçava a ideia de que qualquer comportamento considerado transgressor poderia ser interpretado como pacto com o demônio. Assim, o medo, não apenas do inferno, mas também da acusação social, tornava-se uma ferramenta de controle. Reflexões para o presente. No campo político, Richelieu e seus aliados saíram fortalecidos. O fim de Urbain Grandier serviu como exemplo para outros opositores. Desafiar o poder central, mesmo indiretamente, poderia resultar em um destino cruel. O episódio demonstrou como o discurso religioso podia ser usado como um instrumento de legitimação política. Com o tempo, no entanto, começaram a surgir críticas. Filósofos iluministas revisitaram o caso como símbolo de superstição e injustiça.
Para estudiosos modernos, o episódio se tornou objeto de debates entre explicações religiosas, médicas e sociais, variando entre possessão demoníaca, histeria coletiva e manipulação política. Assim, Loudun não desapareceu na poeira do século X7. Ao contrário, tornou-se um exemplo de como sociedades inteiras podem ser dominadas pelo medo, pela fé e pelo poder. O caso de Loudun revelou muito mais do que um suposto surto de possessão demoníaca. Ele mostrou como crenças, paixões e interesses podiam se unir em um espetáculo coletivo de medo e violência. A execução de Urbain Grandier diante de uma multidão simboliza o ponto mais sombrio de uma sociedade que confundia fé com vingança, espiritualidade com manipulação. O convento das Ursulinas se transformou em palco de um teatro macabro, no qual a fronteira entre realidade e histeria desapareceu. Loudun ficou marcado como uma ferida aberta na história da França, uma lembrança do preço pago por aqueles que ousaram se opor ao poder estabelecido. O episódio nos obriga a refletir sobre como sociedades podem ser conduzidas pelo medo. Se no século X7 a ameaça era o demônio, hoje outras formas de pânico coletivo continuam a moldar decisões políticas e sociais. O caso das freiras de Loudun lembra que a manipulação das massas não é exclusividade do passado. A fé, a superstição ou mesmo ideologias modernas podem ser usadas para justificar perseguições e condenações sem provas sólidas. Ao olhar para trás, é impossível não perguntar até que ponto nós no presente estamos realmente livres dessas armadilhas. E você, se tivesse vivido em Loudun, teria acreditado nas freiras ou defendido Grandier? O passado nos mostra que a linha entre justiça e histeria é muito mais tênue do que imaginamos. Se essa história te chocou, espere para ver o que ainda vem pela frente.